Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez no nosso terceiro vídeo da playlist Ferramentas de Coach. Nós já falamos de duas ferramentas, inclusive na última eu trouxe para vocês uma ferramenta de soluções e eu quero trazer outra para você. Porque eu disse que um bom líder, gente, precisa ter aptidão para resolver problemas. Um bom líder precisa ter uma mentalidade de soluções. Inclusive, a mentalidade de soluções é um dos pontos fundamentais dos 100 maiores empreendedores brasileiros. Então, essa ferramenta de coach, ela chama matriz de reestruturação. A matriz de reestruturação é uma técnica para ajudar você a resolver problemas de uma maneira diferente. Claro, às vezes nós precisamos reestruturar uma ideia, reestruturar um pensamento, reestruturar uma situação, porque nós não estamos conseguindo encontrar alternativas para ela. Então é muito importante que nós tenhamos um pensamento que tenha a capacidade de se reestruturar. Não é um pensamento que seja rígido, não é um pensamento que tenha uma liderança rígida, mas que você consiga ter essa flexibilidade de pensamento. A própria palavra reestruturação diz isso, né? Pegar uma situação, pegar um problema e reestruturá-lo. Então isso vai ajudar você a ter essa mentalidade de soluções. Então a matriz de reestruturação, então ela é uma técnica que você pode usar. Então qual que é o objetivo da matriz de reestruturação? Veja bem, ela trabalha com personagens. É uma matriz com 4 quadrantes, onde que em cada quadrante existe um personagem. Né? Eu trouxe para você 4 personagens. Né? Então, os personagens, as pessoas, dependendo das profissões que elas estão, elas pensam de maneira diferente. Né? Um médico pensa às vezes diferente, né, de quando ele está na situação de pai, de um engenheiro, né, que pensa diferente de um bancário. Então, cada profissão, ela traz de fato uma maneira de pensar um problema, uma maneira de pensar uma situação. Né? Então, por isso que muitas vezes uma boa equipe é formada de pessoas com perfis, às vezes até profissões diferentes. Né? Você mescla isso para poder trabalhar situações diferentes, para você agregar. Então, esse é um ponto importante, tá? Essa matriz com 4 viés. Então, o objetivo dessa técnica é fazer você pensar de maneira diferente. Agora, é uma técnica que você pode usar ela com você individual e pode usar com equipe. Né? É uma matriz para pensar de uma maneira diferente diante de uma situação. Então, pode ser usado também como equipe. Então, vamos lá para a matriz. Repare bem na matriz, olhe o que você está, né, que você está percebendo aí. Então, eu trouxe para você o médico, o sonhador, o pai e o engenheiro. Conforme você está vendo na matriz, cada um tem perguntas diferentes. Então, no meio tem uma situação problema. Então, eu quero que você lembre que nessa situação problema você vai colocar a situação problema que você tem, a situação que você quer trazer para o meio, que você quer discutir, uma situação que precisa ser trabalhada junto com a equipe, junto com um grupo de líderes, de diretores. Então você vai escrever a situação no meio. Tá, digamos que você está tendo um problema lá na área financeira. Então você quer traçar algo para diminuir o custo da sua empresa. Então você vai colocar aí essa situação, né? Atuar para diminuir o custo, né? O foco é na diminuição do custo. Então você coloca ela exatamente no meio onde que está a situação, o problema. Aí você começa, primeiro pensando como médico. O que o médico faz, gente? Presta atenção aqui comigo agora. O médico é aquele que dá o diagnóstico. Primeiro, ele entende o que realmente está acontecendo. Primeiro, ele identifica, né, as preocupações, né, o que está acontecendo. Ele vai pensando em qual que é o melhor tratamento para a situação nesse caso. Então, você vai usar a mentalidade do jeito que o médico pensa, de perguntas parecidas para usar nessa primeira abordagem da matriz, pensamento como médico. Repare agora nas perguntas, né? Que tem perguntas que dizem assim, quais as necessidades neste caso, né? É preciso verificar mais fatores para entender melhor essa situação? Então, repare aí o médico. Feito isso, levantado as respostas, aí você vai mudar para o sonhador, né? Preste atenção comigo aqui agora. O sonhador é aquele que pensa o impossível, é aquele que idealiza. Por que é importante o sonhador? Porque aqui você tem a oportunidade de sonhar, de criar, de ver o que é possível fazer sem ficar achando se vai dar certo ou não. Te dá a oportunidade de pensar no que seria ideal. Veja comigo as perguntas do sonhador. Conforme você está vendo aí,
Se eu pudesse fazer absolutamente qualquer coisa sem me preocupar em como alcançar, o que nós poderíamos fazer, né, no caso da diminuição de custo? Qual que é a situação ideal? Que tipo de custo seria ideal? A solução ideal para isso, né? Como seria pensar somente naquilo que é bom nessa situação? Então veja bem, nesse caso, você está sonhando, está se permitindo idealizar. Feito isso, aí você vai passar para o pai. Quem que é o pai, gente? O pai é aquele que se preocupa com o filho, que está sempre dando conselhos, que está sempre sendo prudente naquilo que tem que ser feito. Então veja bem, olha para você as perguntas do pai. Quais são os riscos e perigos dessa situação? Quais são os riscos e perigos, né, de ficar com um custo alto, por exemplo? Como é possível nós minimizarmos os riscos? Quais os pontos-chave devem ser levados em consideração para tudo ocorrer de forma certeira e precisa? Então percebam que o pai pensa nos perigos dessa situação, dos cuidados que nós devemos ter. Então você vai discutir isso, você vai trabalhar isso, para quê? Para de fato, né, você levantar as respostas que virão e escrever as respostas. E o último é o passo do engenheiro. Veja bem, o engenheiro é aquele que pensa em passos, em como fazer, ele normalmente estrutura mais, é como se fosse mais ligado a um plano de ação. Então aí você vai pensar como engenheiro. E aí o engenheiro faz as seguintes perguntas, acompanha aí na matriz. Como isso funciona? Quais as diferentes peças envolvidas, ou seja, quais são as peças que estão envolvidas no projeto, os recursos que estão envolvidos, né? É isso que a gente quer dizer. O que deve acontecer primeiro para que tudo comece a acontecer? Quais são os passos para que tudo dê certo? Quando que nós vamos entrar em ação? Então repare comigo, o engenheiro ele tem essa mentalidade de recursos, de passos, de como que vai ser feito, como se fosse um plano de ação, né, de quando que vai ser feito. Então você pensou como médico, sonhador, pai, engenheiro. Então aí você vai ver que você reestruturou a forma de ver essa situação. Isso vai abrir a mente da equipe, vai encontrar soluções, vai ter mais alternativas, o assunto vai ser discutido de uma maneira muito mais racional, colocando no papel, né, e aí as pessoas vão enxergar de maneira mais clara. Te garanto que a solução vai ficar melhor, você vai agir mais como um líder coach, utilizando uma ferramenta que de fato vai te ajudar no seu business, no seu negócio. Utilize as ferramentas de coach, né? Nos acompanhe no playlist, né? As outras ferramentas que nós aplicamos e fique atento que já já nós estaremos nos próximos dias lançando outro vídeo de ferramentas de coach. Me acompanhe, vamos juntos, vamos com ferramentas de coach.